Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Abra comigo a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. O verso de número 36. Diz assim: e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa é a palavra que tu ministra aos nossos corações, de acordo com a tua vontade e de acordo com os teus propósitos a serem manifestos a favor de nossas vidas e a favor daquilo que nós temos colocado diante de ti, porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos, e ela não torna a ti sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela é designada. Então, mediante a liberdade de nossos corações, que ela sim produza a favor de cada um de nós, para que possamos verdadeiramente sair daqui abençoados nesta noite. E eu me entrego, Espírito Santo, totalmente nas tuas mãos, com a mesma liberdade, para que tu me tomes, a fim de não ser eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, a palavra de Deus, esse texto que nós lemos, nos revela que tinha uma intenção sempre presente nas pessoas que se aproximavam de Jesus. Elas manifestavam esse interesse, elas se achegavam em grandes multidões, porque a fama de Jesus corria a todas as cidades, os lugares, a circunvizinhança, alcançava a muitos a fama de Jesus, diante do seu amor, diante da manifestação da sua compaixão e diante dos seus ensinos maravilhosos que transformou a vida e impactou as gerações daquela época. E diz então que a respeito disso, vinham aonde o podiam encontrar, ali se reuniam. E diz então que havia um interesse das pessoas em tocar nas vestes de Jesus. E aí você pode pensar, mas pastor, como assim tocar nas vestes de Jesus? Se você retroceder um pouco dentro do contexto histórico, você vai lembrar de Jairo. Alguém aqui lembra da história de Jairo? Jairo era um da sinagoga na época. Jesus havia chegado na cidade onde ele estava, e diz então que Jairo, tendo ouvido a fama de Jesus, e estando com a sua filha extremamente enferma, a ponto de estar próxima da morte, ele sai de casa e enfrenta aquela multidão para chegar até Jesus, e aí ele chega e diz: mestre, a minha filha está morrendo, e eu preciso que o Senhor vá comigo e imponha as mãos sobre ela para que ela viva. E diz então que enquanto se desenrolava essa situação, e Jesus tendo olhado para Jairo e tendo disse: eu vou contigo, eles saem caminhando. Diz que uma mulher já debilitada, fraca, que fazia 12 anos que tinha um fluxo de sangue contínuo, estava extremamente anêmica, numa situação também extremamente complicada na sua saúde. Diz que ela enfrenta a multidão e ela toca nas vestes de Jesus. E Jesus mesmo, estando em meio àquela aglomeração e muitas pessoas o tocando, muitas pessoas o empurrando, ele para e diz: opa, só um minuto, só um pouquinho, peraí, alguém me tocou. E aí diz até que os discípulos olharam para Jesus, né?
e eu creio que nós também, de repente, íamos fazer a mesma coisa, né? Tu tá de brincadeira? Tu tá de gozação? Tu tá doido? Todo mundo tá te tocando, né? Todo mundo tá te empurrando, que história é essa? Claro que alguém te tocou. E aí Jesus disse, não, peraí, de mim saiu virtude. E aí ele procura no meio da multidão, e aquela mulher se apresenta, e aí então ela recebe a bênção completa na sua vida. Diz que ela foi curada. Jairo, apreensivo no meio daquela situação, imagina Jairo devia estar ansioso, Jairo deveria estar querendo que aquela situação terminasse de uma vez. Jairo estava focado na filha dele, e aí aquele outro evento cortou, né, o embalo dele de levar Jesus até a sua casa. E aí de repente então chegam aquelas pessoas e dizem, Jairo, olha, deixa aí o mestre, não importuna mais, tua filha morreu. Mas aí Jesus olha para Jairo e diz, não, calma aí, fica tranquilo, ela dorme, eu vou lá despertá-la. E aí a gente conhece a história, ele chega na casa de Jairo e a filha de Jairo é ressuscitada. Pastor, o que isso tem a ver? Meus queridos, para e pensa quantas pessoas testemunharam esse evento. Não diz o número de pessoas que estava aglomerada naquela situação, mas eu creio que todos que puderam ouvir a voz de Jesus dizendo, para aí, alguém tocou nas minhas vestes, opa, tocaram nas minhas vestes e de mim saiu virtude. Aquela mulher mesmo, a que foi curada do fluxo de sangue, também era um testemunho desse fato, desse evento. E que dirá de Jairo, né? Eu imagino Jairo contando a história. Vocês nem imaginam, eu fui lá chamar o mestre para salvar minha filha, no meio do caminho me aparece uma mulher, e cria uma confusão, parou tudo, criou um problema lá, porque aí ninguém sabia quem ela era, e Jesus trancou o pé, queria saber quem ela era, enquanto ela não se apresentou, ele não prosseguiu. Eu ainda recebi a notícia da morte da minha filha, mas Jesus depois resolveu o assunto. Mas diz que eu estava lá, aquela mulher tocou nas vestes e foi curada. Vocês imaginam quanto essa notícia se espalhou? Porque se você pegar no livro de Mateus, você vai ver que esse relato, esse fato, discorre no capítulo 9 de Mateus. E nós estamos no 14, onde as multidões passam a buscar Jesus e elas querem tocar nas suas vestes. É interessante, mas tudo na palavra de Deus tem um propósito. Tudo tem algo de revelação para mim e para você. E existem situações que a gente precisa entender o contexto da cultura hebraica, da cultura judaica, da nação de Israel. Abra comigo lá em Números, capítulo de número 15. Números 15. É aí no Antigo Testamento, o quarto livro da Bíblia do início aí. Passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 15, os versos 38 e 39, está aqui uma ordenança de Deus a respeito do vestuário que a nação deveria usar, mais especificamente os homens, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Até aqui tá bom. O que é a borla? É a orla da túnica.
Deus disse que toda a túnica deveria ter uma orla, e essa orla deveria ser bordada com um cordão azul, e deveria ter franjas, e deveria ter um fio azul nessa franja, e as franjas tinham os mandamentos. Tanto é que se você pegar lá na situação, acho que é Mateus 23 ou Mateus 25, Jesus dá uma chamada nos fariseus, porque os fariseus pegavam e faziam as franjas deles enormes, para eles se pagarem de altamente, né, religiosos, né? E aí Jesus diz: vocês espicham as franjas, mas o que adianta fazer isso se no coração vocês não cumprem a palavra, né? Mas então, toda a túnica tinha essas franjas, e tinha esse cordão azul que ficava na orla, e os mandamentos ficavam bordados nessa franja azul, e nesse fio azul, e as franjas continham os mandamentos do Senhor. E diz que era para fazer isso de geração em geração, para que nunca ninguém se esquecesse das ordenanças de Deus. E na palavra original em hebraico, orla ou franjas, a palavra, eu não sei falar hebraico, né? Mas eu vou tentar. Diz canaf. Não sei se é assim a pronúncia, mas é canaf, a palavra original que designa orla, franjas. É a mesma palavra que está aqui em Números, que está lá no texto de Mateus que nós lemos. As pessoas queriam tocar nas canaf de Jesus. Por quê? Porque tinha uma promessa a respeito do Messias e a respeito dessa questão cultural do vestuário deles. Porque isso desde lá no início, quando Deus os resgatou da escravidão, resgatou toda a nação de Israel da escravidão, e os conduziu pelo deserto, lhes dando instruções, orientações, lhes dando provisão, sustento, suprimento, lhes provendo prosperidade e todos os recursos necessários para que mesmo eles estando no deserto, nada lhes faltasse, mas tivessem suprimento e tivessem assistência e suprimento de todas as suas necessidades em todas as áreas. Deus também estabeleceu normas que tinham vínculo com as questões de oração, de adoração e de cumprir as ordenanças de Deus e manter isso presente na mente e no coração de todas as gerações. E aí Deus então lá naquele momento determina como deveriam ser feitas essas túnicas. E aí Deus, em cima desse princípio, em cima desse propósito pelo qual ele estabeleceu essas normas para a confecção das túnicas, ele faz uma promessa. Abra comigo lá em Malaquias, capítulo de número 4. 4, verso 2, Malaquias. Diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. Quem nascerá? Jesus. E aí diz, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Ou seja, vão jubilar de felicidade, porque nasceu o sol da justiça, porque nasceu Jesus, e ele
vai trazer curas nas suas asas. Agora olha para mim aqui. A mesma palavra que traduz orla e franjas, é a mesma palavra usada para asa. Entenderam? É a mesma palavra usada para asa. Canaf. Pastor, mas uma não é orla, borla, não tem a ver com as franjas. Como é que também tem a ver com asa? Agora eu vou aproveitar. Essa daqui eu posso mostrar para vocês. Isso daqui é um talit. Isso aqui faz parte das vestimentas do povo judaico. E esse daqui é original, tá? Eu não sei o que está escrito aqui, mas está tudo em hebraico, tá? E o talit original, ele também tem as orações aqui ó, nas bordas, amarradinho com o cordão azul, junto com as outras franjas dos franjais, tá? Cada ponta tem aqui, isso daqui é declarado, quando eles vão para as orações, ou eles vão ler a Torá, isso nos momentos deles, tá? Eles citam o que está aqui, nessas pontas, tá? E tem essa oração que está aqui, ó. Tá? Pastor, o que isso aí tem a ver com as asas? Se eu não me engano, lá no Salmo 57 diz: e debaixo de tuas asas ficarei seguro. E eu acho que Salmo 91 também diz, né? Que debaixo das suas asas. As asas está falando do talit. Olha aqui. Quando Deus, figuradamente, eles falam das asas, debaixo das asas de Deus, figuradamente em cima da realidade dos seus vestuários. E quando se usa o talit, que é a cobertura completa, né, para uma adoração genuína dentro do propósito que está designado, eles imaginam Deus com os braços abertos. E aqui, ó, o que eles chamam de asas? É essa extremidade aqui, ó. Por isso que diz os cantos. As asas são os cantos. E o que tem nos cantos? As franjas. Aí agora, para você entender, por isso que a palavra canaf, ela designa asa, porque ela tem a ver com as franjas, ela tem a ver com a orla. Então ela tanto significa asa, como orla e os franjais. Agora pare e pensa comigo aqui. Qual era o desejo daquelas pessoas que se achegavam a Jesus? Diz ali que elas queriam tocar na canafe de Jesus. Por quê? Porque dizia na promessa messiânica que o Messias, quando nascesse, que o sol da justiça, quando nascesse, ele traria na sua canafe cura. E essa cura promoveria alegria e regozijo, a tal ponto deles saírem alegres como um bezerro que é solto. Amém? Agora, olha aqui. Vou dar 2 exemplos aqui. Alguém aqui já viu o filme do Aquaman? Tem a questão no Aquaman
que tem o tridente de Poseidon. E lá no filme, né, naquela história toda, diz que só o verdadeiro rei poderia pegar o tridente de Poseidon. E nenhuma outra pessoa conseguiu pegar aquele tridente, porque não era digno e porque não era o rei. Só o rei podia pegar o tridente de Poseidon das mãos do rei Atlantes. E no filme mostra um monte de esqueleto empilhado do lado do trono onde ficava o rei Atlantes segurando o tridente de Poseidon, porque todos aqueles tentaram e foram derrotados e foram mortos, porque só o verdadeiro rei podia pegar o tridente de Poseidon. Amém? Alguém já conhece a história do rei Arthur? Lembram da Excalibur? A espada Excalibur? Oh, essa história é do tempo do... né? Aí a espada, aquela cravada numa pedra, e só o verdadeiro herdeiro do rei é que podia pegar na espada Excalibur e retirar ela da pedra. E aí no filme a gente vê que teve pilhas de jovens que tentaram lá sacar aquela espada e ninguém conseguia tirar. Mas quando chegou o rapazinho humilde, que era o filho do rei, que era o único herdeiro, quando ele tocou na espada Excalibur, ela imediatamente manifestou o poder e ele tranquilamente sacou ela da pedra, certo? O que eu quero dizer com isso? Que só aquele que é o verdadeiro designatário da promessa é que pode realizar o que a promessa diz, entenderam? Quando diz ali em Malaquias que o sol da justiça nasceria e que ele seria reconhecido por ser aquele a quem alguém tocasse no seu canafe, tocasse na sua veste, tocasse nas franjas da sua veste, e houvesse cura, seria revelado a sua pessoa. Dá para entender? Pastor, então o senhor está querendo dizer, pastor, que aquela mulher do fluxo de sangue revelou que Jesus era o sol da justiça em meio àquela multidão toda, quando ela tocou nas vestes dele e ficou completamente curada? Exatamente, irmãos. É por isso que depois desse evento, as multidões procuravam Jesus e elas tinham interesse em tocar na orla da sua veste, porque eles sabiam que do Messias saía o poder que curaria todo aquele que cresce que ele era o Messias. Tanto é, irmãos, que se vocês pegarem ali no texto da mulher, do fluxo de sangue, tem ali Mateus 9, Mateus 9, o verso 22. Foi o momento em que a mulher foi confrontada, porque Jesus queria saber quem que tinha tocado nela. E ele diz assim: e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. O que ele disse? A tua fé te salvou. Pastor, ele não devia ter dito: olha, a tua fé te curou. Mas Jesus não é o Salvador? Ele não é o Salvador? Então, primeiramente, o que fez com que a fé dela extraísse virtude foi a certeza nela de que ele era o Salvador. E que se ela tocasse na orla, amorzinho, faz favor, se ela tocasse na orla da veste dele, ele sendo o Salvador, ela seria curada. Deus o livre, um judeu vendo eu fazer isso aí, né? Mas eles vão me perdoar, né?
Dá para entender, irmãos? As pessoas sabiam que havia uma profecia messiânica que revelaria Jesus, revelaria Ele através de uma convicção de fé, de uma certeza de que a palavra, que a profecia era real, e diante disso, entendendo Ele como Salvador, sabendo que por Ele ser o Salvador, se tocasse na orla das suas vestes, receberia o que estava designado através dele pela promessa de Deus. Dá para entender? É por isso que tem algumas versões. Eu peguei uma outra versão, Almeida Revista e Atualizada. O mesmo versículo de Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Amém? Porque, meus queridos, mediante a fé, nós recebemos o que é liberado através de Cristo para mim e para você. Por isso que Jesus, e aí você pode pegar qualquer outro versículo desse evento da mulher do fluxo de sangue, se eu não me engano, acho que é Marcos capítulo 5 também fala, e Jesus diz a mesma coisa: a tua fé te salvou. Só que no livro de Marcos ele acrescenta: recebe a cura e vai-te em paz. Mas a primeira exclamação dele a respeito do que ela promoveu com a sua fé é: a tua fé te salvou. Por quê? Porque ela entendeu que, como tinha uma palavra liberada, tinha uma profecia específica que revelaria quem era o rei enviado por Deus, né? Assim como no caso ali do Aquaman, no caso do rei Arthur, só o herdeiro poderia fazer aquela determinada situação acontecer. Ela entendeu que Jesus, sendo ele o Filho de Deus, que se ela o tocasse na sua canafe, na orla das suas vestes, ela receberia o que estava designado através dele. Ela recebeu a salvação e também recebeu a cura. Pastor, mas o que que isso tem para nós hoje? Jesus não anda mais por aí usando o talite, não anda mais por aí usando a túnica. E aí, como é que eu faço? Porque diz ali que todas as pessoas que tocaram, irmãos, é o primeiro versículo que a gente leu ali, Mateus 14:36, o final do versículo diz: e todos os que tocaram ficaram sãos. Ou seja, cada uma dessas pessoas se tornou um testemunho vivo e real de que realmente Jesus era o sol da justiça. Cada pessoa que tocava nas vestes de Jesus e era curada, testificava de que a profecia era real, de que a profecia era verdade, e de que a profecia agora estava materializada e designando que Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho unigênito de Deus, a quem Ele enviou, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque aquele que alcança a salvação, alcança a vida eterna. Mas é pela fé, irmãos. Tanto é que Jesus diz: a tua fé te salvou. É pela fé. Mas pastor, hoje eu não posso mais tocar nas vestes de Jesus. Mas meus queridos, o que estava na orla? O que era o canafe? Não eram os mandamentos de Deus? Não eram os mandamentos de Deus?
E os mandamentos de Deus não é a sua palavra? Pastor, o senhor está dizendo que se eu tocar na palavra, a palavra vai me promover, que aquilo que procede de Cristo para a minha vida seja liberado? Exatamente, meus queridos. Porque a palavra faz exatamente o que ela diz que faz. Mas pastor, eu já li isso tantas vezes. Agora, meus queridos, olha para mim aqui. Quantas vezes vocês acham que o povo de Israel leu as promessas de Deus? Quantas? Agora eu pergunto, quantas pessoas têm registro que tiveram a sua vida transformada? Aquelas que creram na promessa. Meus queridos, falar não promove mudança. O que promove mudança é ter atitudes. Eu acredito que o povo deveria falar bastante das promessas. Eu acredito que o povo no sábado deveria participar da leitura da palavra, e lá os sacerdotes deveriam ler todos os livros dos profetas e deveriam repetir aquelas promessas várias e várias vezes, vários e vários sábados. Mas sabe quem mudou a sua vida? Quem ouviu e teve uma atitude. Quem ouviu, creu e tomou uma atitude. Porque Jesus disse, a tua fé te salvou. Se vocês pegarem outros momentos em que Jesus promove cura, ele diz a mesma coisa. A tua fé te salvou. Até para o cego Bartimeu ele falou. Ô pastor, Bartimeu? Mas Jesus até perguntou para ele, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. E Jesus disse, vê. Pois é, mas pega o final da conversa. Jesus disse, a tua fé te salvou. Meus queridos, ouvir é uma coisa, agir é outra. Aquela mulher do fluxo de sangue, eu acredito que ela ouviu muitas vezes a promessa, mas teve um dia que ela ouviu a notícia, Jesus chegou na cidade. Ela ouviu, Jesus chegou na cidade. E aí diz que ela no coração dela, na mente dela, disse assim, se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Irmãos, ela não botou um ponto de interrogação. É uma exclamação. Ela exclamou mediante uma afirmação por aquilo que ela tinha convicção, por aquilo que ela tinha certeza. Olha, eu conheço a promessa de Malaquias, e diz que o sol da justiça trará cura. E o sol da justiça hoje está brilhando nessa cidade, e eu vou tocar na orla das vestes dele, e eu serei curada. O que está faltando, irmãos, é nós parar apenas de ler e começar a tomar posição. Começar a tomar posição. Está escrito, então eu creio. E o que está escrito? Está escrito assim, assim, assim. Então eu creio assim, assim, assim. E eu vou orar essa palavra até que ela se cumpra. E a palavra se cumpre, irmãos, em várias situações. Eu teve uma vez que uma pessoa pegou e me fez uma acusação injusta. Fez um baita de um enredo, inventou uma história extraordinária, digna de um filme, né, daqueles de ficção científica, e criou um baita de um enredo. Sabe o que eu fiz? Eu orei a semana inteira. Orei aquele versículo que está lá em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 55, que diz assim: aquele que falar
injustamente contra você em juízo, tu mesmo o condenarás, porque esta é a herança que de mim procede, diz o Senhor. Ô pastor, ô irmãos, não brinca comigo, eu vou na palavra. Eu comecei a orar, eu disse, Deus, está dizendo aqui que é minha herança. E diz que essa herança que é minha procede de ti. Está aqui escrito na tua palavra. Eu coloco fulano nas tuas mãos. Ele me acusou injustamente e com uma mentira escabrosa. Então tu diz aqui que eu mesmo vou condenar ele em juízo pela palavra mentirosa. Eu quero que essa palavra se cumpra. Irmãos do céu, não deu tempo de terminar a semana. A palavra se cumpriu. E aí junto com essa palavra eu posso colocar aquela outra. Não há nada encoberto que não vai ser revelado mediante o poder de Deus, porque Ele faz vir à luz aquilo que precisa ser revelado para que as trevas sejam dissipadas. Amém? Ficou tudo resolvido, ainda vieram me pedir perdão, me pedir desculpa, vieram dizer que estavam envergonhados. Deus opera. É a palavra. É a palavra tem que se cumprir. Irmãos, eu tenho testemunho de cura no meu olho. Eu tenho testemunho de cura no meu fígado. Eu tenho testemunho de cura no meu joelho. Eu tenho testemunho de cura na minha coluna. Porque a palavra de Deus diz: se tocardes nas minhas vestes, sairá virtude e sereis curados. Está escrito, pelas minhas pisaduras já fostes sarados. Está escrito, eu sou o Deus que te sara e que te cura. Foi Deus que falou, irmãos. E aí quando Deus diz, eu vou de atrás. Não, para aí, tu escreveu, tu deixou escrito aqui. Isso daqui é o que está nas franjas da tua veste. Cada um dos teus mandamentos. Cada uma das tuas ordenanças. E eu estou tocando, porque tu é o sol da minha justiça. Nós temos que aprender, irmãos, a movimentar o céu com a nossa fé. A movimentar o céu com a nossa fé. Eu tenho testemunho na área financeira. Vários. Coisa doida que Deus faz. Vou falar há pouco recente, até o pastor Gilmar comentou ontem. Vou até pegar o gancho. Quem lembra aqui que teve o pastor Mike Murdock aqui na nossa igreja? Pois é, teve um monte de gente postando no Facebook, rachando o bico, dizendo que isso era um absurdo, que não sei o quê, que veio pedir dinheiro, e piriri, e pororó. Mas quem tem fé, amém? E a gente respeita. Quando ele fez o desafio da oferta, eu na hora, porque eu conheço o princípio do semear, né? Eu disse, Deus, qual é o valor para mim investir? Deus me deu um valor, e foi um valor alto. Não tive dúvida. Falei para minha esposa, Deus tocou no meu coração. Ela disse, ai que bom namoro, porque Deus também tinha tocado no meu, estava só esperando. Eu disse, então amém, estamos na concordância. Deus me deu tal valor. Ela deu uma olhadinha, amém, se Deus te falou, amém. Eu vim em cima da palavra. Não tinha a ver com a figura do pastor, tinha a ver com a palavra lançada. E eu disse, Senhor, eu semeio na palavra que foi lançada. Irmãos do céu, deu o quê? 20 dias, né? Um dinheiro que estava trancado numa briga judicial, fazia mais de 10 anos, aquela coisa não destravava, não ia para frente.
Deu 20 dias, o dinheiro estava na minha conta. E irmãos, pasmem, dava umas 30 vezes mais o dinheiro que eu semeei. Quando a gente age em cima da palavra, a palavra produz, irmãos. E ela faz exatamente aquilo para o qual ela foi designada. Exatamente. Exatamente. Eu orei 13 anos pela conversão do meu pai. 13. E eu orava dizendo: Senhor, a tua palavra diz: crê somente tu e serás salvo, tu e toda a tua casa. E o meu pai, ele era um intelectual de carteirinha. Estou falando assim, ó, na essência da palavra. Ele era um intelectual de carteirinha. Praticante de várias religiões. E cada vez que eu falava para ele de Jesus, ele conhecia até a trajetória da história da nação de Israel, ele sabia. E aí ele vinha debatendo comigo. E ele tinha lido a Bíblia 8 vezes. Pensa nos debates. Pensa nas argumentações. Mas teve um dia que a palavra produziu o seu efeito. O Espírito Santo me deu uma revelação do alto, que ele não teve argumento algum. Irmãos, isso era a maior loucura, o meu pai ficar sem argumento. Ele ficou sem argumento, não conseguiu me responder, e aí ele não gostava de perder, né, nas argumentações. Ele levantou, me olhou, deu uma batidinha no meu ombro. Guri, tu tá ficando bom. Quando ele disse aquilo, eu disse: o coração de pedra tá rachando. Não deu outra, irmãos. Passou um tempinho, eu e ele, um dia estava na sala conversando, houve um mover do Espírito Santo, ele se quebrantou, porque aí eu comecei a falar das minhas experiências com Deus, e ele me disse assim: Namur, eu faz décadas que eu procuro ter essas experiências com Deus. Como que tu, sendo guri novinho, vem me dizer que tem esse tipo de experiência? Eu disse: pai, porque eu fiz uma coisa que até hoje tu não fez. Aí ele: o quê? Entender que Jesus é o Salvador. Para encurtar a história, irmãos, ele olhou e disse, e no final da conversa ele me disse assim: então, Namur, eu quero isso que tu tem. Eu disse: pai, para tu receber isso que eu tenho, tu precisa receber Jesus. Aí ele disse: eu quero. Aí eu fiquei meio assim: sério? Ele disse: eu quero. Eu disse: tá, mas tu entendeu quem é Jesus? Aí eu fiz ele explicar tudinho a respeito de Jesus, para mim ter certeza de que ele entendeu quem era Jesus. Aí, irmãos, eu olhei para ele, eu disse: então tá, pai, vamos fazer uma oração? Ele disse: vamos. Como é que é isso? Eu disse: não, tu vai pedir para Jesus entrar aí. Aí ele: então tá bom, meu filho. Irmãos do céu, olha para mim aqui. Aquele homem começou a repetir o que eu estava falando em oração. Daqui um pouco, o Espírito Santo tomou ele, e ele foi impactado no Espírito, e ele foi para o chão de tanto poder. Quando ele voltou a si, ele disse: meu filho, o que é isso? Eu disse: é isso que Jesus entrou no teu coração. E tu acabou de ter a primeira experiência com Deus que tu sempre quis ter. Aí ele começou a chorar. E aí a partir dali, tá, isso eu estou falando, irmãos, quando meu pai fez 83 anos de idade. 83. E aí, depois porque aí ele começou, ele queria entender tudo, eu tive que explicar várias coisas para ele.
E aí eu disse para ele: pai, então hoje quando tu for dormir, fala com Deus que nem tu está falando para mim, Ele vai te responder. No outro dia, no café da manhã, eu estava lá preparando as minhas coisas, ele chegou, sentou na mesa, e ele me disse assim: Namor, ontem de noite eu fiz aquilo que tu falou, comecei a falar com Deus, e aí eu disse assim: Jesus, se foi tu mesmo que fez aquilo comigo lá na sala, eu quero que tu repita aqui agora. E aí ele disse: Namor, a impressão que eu tinha é que eu tinha entrado para dentro do colchão, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava nas nuvens de tão gostoso que era. É a palavra, irmãos. É a palavra. A questão é, a palavra está liberada. Qual é a minha atitude em cima da palavra? Aquelas pessoas disseram: eu vou até Jesus, porque eu sei que Ele é o sol da justiça. Eu sei que Ele é o Salvador. E se eu apenas tocar no seu canafe, se eu apenas me colocar debaixo de suas asas, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, serei curado. E diz que todos que tocaram, todos foram curados. E eu creio que Jesus olhou e disse: a tua fé te salvou. Fique de pé. A palavra é a franja, irmãos. A palavra hoje é o canafe. A palavra hoje é a orla das vestes. E se eu crer e ter uma atitude com esse crer, verdadeiramente eu verei a glória de Deus. Enquanto estamos aqui adorando ao Senhor, fale com Deus. Se você não tem essa convicção, peça a Deus para te dar essa convicção na palavra. Até ontem à noite o pastor Gilmar falou do menino aquele que era surdo e mudo, e que o demônio tanto o lançava na água, como o lançava no fogo para o destruir, e que aí o pai daquela criança, daquele menino, trouxe ele para os discípulos de Jesus, e disse que os discípulos de Jesus não deram conta da situação, e de repente Jesus chegou ali, e aí Jesus perguntou o que estava acontecendo, e aquele pai disse: olha, o meu filho está terrivelmente endemoniado, e o demônio ora o lança na água, ora o lança no fogo para o destruir, e eu pedi aos teus discípulos que orassem por ele, mas não deu certo. E aí Jesus perguntou algumas coisas para ele, e resumindo, aquele pai, quando Jesus disse: tudo é possível que crê, porque aquele pai disse: então se tu podes alguma coisa, faça isso pelo meu filho. E aí Jesus disse: tu podes, tudo é possível que crê. E aí aquele pai diz: então me ajuda com a minha falta de fé. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que reconhecer que a nossa fé está fraquinha, está raquítica, está mirradinha. A gente tem que reconhecer que às vezes a gente fica duro pelas coisas da vida, e aí a gente vai perdendo, aquela esperança, aquela certeza, aquela convicção, e muitas vezes a gente deixa as dúvidas entrar na nossa cabeça. Será? 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 E a fé é totalmente contrária a essas coisas. Mas Jesus fortalece a nossa fé. Jesus renova a nossa fé. Jesus alimenta a nossa fé. Porque Ele ainda faz milagres. Ele ainda libera virtude. Ele ainda libera poder. Ele ainda é o nosso Messias. Ele ainda é o nosso Salvador. Ele ainda é a nossa cura. Ele ainda é a nossa palavra viva, poderosa
e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. E Ele diz que tudo que se pedir crendo, receberemos. Fale com Deus.